Olá, turma! Bom dia! Na nossa videoaula de hoje, nós vamos estar assistindo uma videoaula sobre o Brasil dos engenhos e a mão de obra africana. Então, nós vamos dar continuidade àquele assunto que nós já temos visto no decorrer dessas semanas, que é sobre o período da colonização do Brasil, né? A gente já falou sobre a chegada dos portugueses aqui, como que foi esse processo, quem eles encontraram aqui, e agora a gente vai estar falando sobre o Brasil dos engenhos, tá? Então, prestem bastante atenção. Brasil dos engenhos, produção de açúcar. Tá aqui, como vocês podem ver nas duas imagens, aqui é o local onde era feita a produção de açúcar, né? Aqui vocês veem os escravos e a cana-de-açúcar, que era trazida normalmente em carros de boi. E aqui um escravo fazendo todo esse trabalho. O engenho de açúcar no Brasil colonial designa o local onde foi produzido o açúcar durante o período colonial, ou seja, eram as fazendas que representavam a unidade de produção de açúcar. Então aqui, só para começar, eu trago a definição do que eram esses engenhos. Então era o local onde era produzido o açúcar, e quem fazia todo o trabalho eram os escravos, os negros, tá certo? Que eram trazidos da África. Bom, pessoal, mas antes de eu dar continuidade à leitura, eu vou mostrar para vocês um videozinho bem curto, mostrando por que dos portugueses terem trazido escravos da África, do continente africano para o Brasil. Qual o motivo? Então, nesse videozinho que vocês vão assistir agora, vocês vão ter mais ou menos uma base de como foi esse processo que os portugueses trouxeram os africanos lá do continente africano para o Brasil. Prestem atenção. O primeiro continente que os portugueses alcançaram navegando pelo Oceano Atlântico foi a África. Lá, eles estabeleceram contato com diferentes povos, mas a princípio não ocuparam o território. À América, os portugueses chegaram em 1500. Cerca de 30 anos depois, começaram a ocupar as terras com a produção de cana-de-açúcar, explorando o trabalho escravo de índios e africanos. O índio foi o primeiro a ser escravizado, mas essa prática sofreu resistência dos próprios índios, que conheciam o território e conseguiam escapar, e da Igreja Católica, que desejava catequizá-los. A opção foi trazer trabalhadores da África, onde a escravidão existia havia longo tempo. O principal motivo por trás dessa decisão provavelmente foi o lucro que o tráfico de escravos gerava para os comerciantes europeus. No início, os próprios europeus capturavam os cativos. Mais tarde, eles passaram a obter escravos dos chefes africanos, oferecendo em troca produtos como tabaco, cachaça e armas. Vários povos e reinos africanos participavam do comércio de escravos. Os cativos eram capturados no interior do continente e podiam ser pessoas que não conseguiam quitar suas dívidas ou prisioneiros de guerra. A viagem pelo Atlântico acontecia nos chamados navios negreiros, onde os cativos permaneciam acorrentados. Muitos morriam por causa das doenças e das difíceis condições da viagem, como a falta de alimentos e de instalações sanitárias. A maior parte dos escravos seguia para as fazendas de cana-de-açúcar, onde não viviam mais do que 30 anos. Na nova terra, era preciso reconstruir a vida, aprender a língua, o trabalho e as regras do lugar, sempre convivendo com a vigilância dos feitores e com os castigos físicos. Muitos cativos buscavam a liberdade, alguns por meio da revolta ou da fuga, outros preferiam casar-se e obter permissão para construir uma família. Durante os quase 4 séculos de escravidão no Brasil, aproximadamente 5 milhões de africanos foram trazidos à força para a nossa terra. Com o trabalho e a convivência com outros povos, os africanos ajudaram a formar o nosso país e a nossa gente. Bom, pessoal, então é isso no vídeo. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção. E agora nós vamos dar continuidade aqui, né? Que a partir de 1530, os portugueses passaram a cultivar cana-de-açúcar. Por muitos anos, essa foi a principal atividade econômica desenvolvida na colônia. A colônia, para vocês, é o território brasileiro, porque o Brasil ainda não era independente, ele era colônia de Portugal. Então, quando falar colônia aqui, vocês já sabem que é o Brasil, ok? Então, essa foi a única atividade econômica que trouxe dinheiro para os portugueses naquela época. Foi a única atividade econômica desenvolvida naquela época, naquele período, que mais perdurou. Naquela época, o açúcar era um produto raro, ou seja, era muito difícil de se encontrar. E também era muito apreciado na Europa. Por isso,
era vendido a preços elevados, preços altíssimos, gerando altos lucros. Mas os lucros não eram para os escravos. Eles eram escravos, eles não tinham direito a nada. Eram lucros para os seus senhores, para aqueles que produziam e vendiam. O local de produção açucareira era chamado de engenho, que, como vocês viram aí no início do vídeo, é o local onde era produzida, né, o açúcar, onde eram levadas as canas em carros de boi ou em navios, né, que eles vinham de fora e eram levadas lá para as fazendas onde eram produzidos os açúcares. E sempre eram feitos por escravos. Toda a mão de obra era de escravos. O cultivo da cana para a produção de açúcar foi, por muitos e muitos anos, a única atividade agrícola praticada em larga escala na colônia, como eu já tinha dito para vocês. Chamamos esse tipo de cultivo centrado em um único produto de monocultura. Então, essa atividade econômica que perdurou por anos na colônia, ela foi considerada uma monocultura, porque era centrada na produção de um único produto, que era o açúcar. Por isso, mono significa um apenas. Então, monocultura. A mão de obra africana. Bom, os portugueses trouxeram da África muitas pessoas para trabalhar na condição de escravos nos engenhos. As pessoas escravizadas viviam em condições desumanas e não tinham nenhum direito. Com o tempo, o regime da escravidão passou a ser adotado também em várias atividades na colônia, como na mineração, nos ambientes domésticos, no comércio e em diversas funções nas cidades. Então, de início, os portugueses trouxeram os escravos para trabalhar nos engenhos, né, porque o foco deles era a produção de cana-de-açúcar. Aliás, de açúcar. Com a cana, eles produziam o açúcar. Então, a partir daí, eles começaram a usar os negros em outros tipos de trabalhos escravos, nas atividades domésticas, as mulheres, no comércio, para pegar pesado mesmo. E eles não tinham direito a nada. As lutas e resistências. Os africanos resistiam à escravidão de várias formas. Por exemplo, quebrando ferramentas e incendiando lavouras. Era a forma de protesto dos negros, dos escravos, para protestar contra os seus senhores. Eles não estavam mais aguentando aquela situação. Muitos deles também fugiam para o interior das matas, onde formavam comunidades chamadas quilombos. Então, quando eles já não aguentavam mais, porque era injusto estar trabalhando daquela forma e apanhando, sem ter uma vida digna, eles acabavam fugindo para dentro, né, do interior das matas, e lá eles formavam comunidades. Eram como se fossem locais mesmo dentro do mato, onde eles faziam suas fogueiras, suas casas, né? E lá eles chamavam de quilombos. Nos quilombos, essas pessoas cultivavam o próprio alimento e podiam manifestar livremente sua cultura de origem. Como vocês sabem, os negros, eles têm sua cultura. E eles não podiam demonstrar isso lá onde eles trabalhavam de forma escrava, porque eles acabavam apanhando, sofriam, eram castigados. Inclusive, a capoeira era uma forma, né, faz parte da cultura dos africanos, que é uma dança e também uma luta. E lá, quando eles estavam trabalhando, eles não podiam fazer isso, porque eles acabavam apanhando, sofrendo e sendo chicoteados. Então, pessoal, só para a gente fechar aqui essa questão, né, dos engenhos, que eram os locais onde eram produzidos os açúcares, e os quilombos, que eram os locais onde os negros montavam suas comunidades, fugidos, ali eles estavam fugidos, escondidos, para não morrerem, né, porque ou eles voltavam a trabalhar de forma escrava ou eles eram mortos. Então, os quilombos foram criados exatamente para eles se protegerem. Então, o vídeo que eu vou mostrar para vocês agora é um resumão de tudo isso que a gente está vendo, que as lutas e resistências, questão dos quilombos, a mão de obra africana e os engenhos. Então, prestem também atenção nesse vídeo, porque ele é bem bacana. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar.
A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Bom, pessoal, então o vídeo foi esse, ele foi bem explicativo. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, volta de novo, né? Um vídeo bem legal. Tá? Aí aqui eu trouxe para vocês só a imagem do livro, né? Praticamente a mesma coisa que a gente já falou aqui no vídeo, tá? Mas vocês vão fazer a leitura. E por último, a atividade da página 251, que é uma atividadezinha bem pequenininha, só para vocês fazerem a cruzadinha, tá? A letra A, local onde ocorria a produção de açúcar. Bom, é o tema aqui da nossa aula, né? Qual o nome do local? B, cultivo exclusivo de um único produto agrícola. Como é o nome, né, que eu dou para a produção de um único tipo de produto agrícola? Lembra lá que eu falei mono? Mono significa um, então é mono. C, produto produzido nos engenhos e comercializados pelos portugueses gerando altos lucros. A gente falou, pessoal, da produção de um produto. Que produto é esse? D, pessoa trazida da África para realizar trabalhos forçados no Brasil. Vocês vão ver aqui as quantidades de letrinhas que vocês precisam, tá? Essas pessoas, elas eram escravizadas, então essa pessoa trazida da África era escravizada. F, comunidade formada em meio às matas por escravizados fugidos. Qual o nome daquele local que era criado pelos negros fugidos de seus senhores para eles acabarem ficando livres? Livres entre aspas, né? Porque eles ainda estavam sendo procurados, né? Então, qual é o nome daquela comunidade criada por eles? Para eles se protegerem e serem livres. Aí vocês vão estar respondendo na página 251. Então é isso, pessoal. Eu acho que o vídeo ficou longo, mas enfim, tenham paciência, assistam com calma,
e até a próxima aula.